Muito bem, chegamos na lição de número 4 com o título A Confirmação de uma Promessa. Façamos agora este resumo dessa lição muito importante. O textual está dizendo: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis 17:7. É uma promessa muito importante que Deus faz a Abraão, e até hoje nós estamos vendo cumprindo essa promessa, tanto na vida de Israel como na vida de todo o povo árabe, porque eles também são descendentes de Abraão. É um povo próspero, é um povo rico, e Israel está ali, né, naquele conflito, porque também foi profetizado isso aí na vida de Agar. O próprio anjo falou para ela que o bebê que nasceria, ele seria um guerreiro valente e que ele estaria sempre diante dele a guerra, diante dos seus opositores diante dele. Então, ali o mundo árabe está sempre nesse conflito. Verdade prática, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, o Senhor Deus é fiel para cumprir o que nos prometeu. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 9. E nós vamos agora para a nossa introdução. Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos, sua esposa Estéril estava com 89 anos. São 10 anos de diferença, né, entre os dois. Porém, o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abraão. Ou seja, mesmo ele naquela idade, o Senhor traz agora a esperança. Antes que o Senhor cumpra uma palavra sobre a sua vida, ele te traz esperança. Por quê? Porque o coração angustiado, entristecido, é um coração desesperançoso. Não há como você receber uma bênção se você estiver nessa condição. Alegre seu coração, ouça Deus falar contigo e se anime. Então o Senhor disse a ele: estabeleceria o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. E nós vamos ver quantas gerações se passaram, Israel estaria de pé, né? Nesse caso e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Deus tem um tempo determinado para a bênção de cada um de nós. Amém? Na primeira parte aqui agora, Deus muda o nome de Abrão e Sarai. Veja bem, quando nós temos a mania de ler, né, Abrão, e depois com o A a mais nós lemos Abraão. Não é, está correto essa leitura, mas há alguns professores de português também que diz que pode ser lido da mesma forma, Abrão, Abrão. Então, o jeito que nós conhecemos, né, que é mais falado nas igrejas, nas pregações, nós dizemos que mudou o nome de Abrão para Abrão. Então, nós colocamos uma ênfase maior nesse A, né, que é acrescentada aqui. Interessante quando Deus acrescenta uma palavra no nome, como Deus cumpre uma promessa para aquela pessoa, como muda o significado e o sentido das coisas, né? Deus tem poder para mudar o significado e o sentido das coisas, para abençoar a sua vida, amém? Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente. Não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existia vários fatores que influenciavam na escolha, como por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, né, que nasceu ruivo e bem peludo, né? Então o nome dele foi Esaú justamente por causa disso. No caso de Abraão, seu nome original significava pai exaltado, porém, diante do plano de Deus em sua vida, o nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tremendo, como que Deus muda, né? Circunstâncias. No item 2 agora, o novo nome de Sarai. O nome de Sarai, hebraico, significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome de Sara significa mãe de nações, ou seja, Deus abençoou Abraão, mas também abençoou Sara, porque Deus é o Deus que abençoa a família. Por isso que ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Sara, mãe de nações, diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão e a Sarai: tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e a hei de dar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha só que bênção, né? Como que Deus pode fazer um milagre tão extraordinário na vida de uma mulher que já estava com 89 anos, uma mulher estéril, já havia cessado o costume das mulheres, das regras, né? Então não tinha nenhuma possibilidade, a possibilidade era zero, negativa a possibilidade, mas Deus trabalha no impossível e Ele é poderoso
No item 3 aqui, o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado. Olha só, um homem de 100 anos há de nascer um filho? E ele fez essa pergunta, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Então, isso aqui mostra que o tempo foi passando, a pessoa vai se acomodando. Ele já tinha o filho Ismael. Então, veja bem, o tempo vai passando, nós vamos nos esfriando espiritualmente. Nós precisamos ter este cuidado, porque nós vamos esfriando espiritualmente com o passar do tempo. E nós temos que repreender esse mal e mudar a nossa mentalidade. E lembrar da passagem bíblica que diz: porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. E Jesus, uma certa feita, disse a um pai que estava aflito. E o pai disse a ele: olha, os seus discípulos não puderam me ajudar. O senhor pode me ajudar? Então Jesus falou para ele assim: tudo é possível que crê, você crê? Ele respondeu, creio, mas começou a chorar e disse assim, diz da seguinte forma: ajuda a minha incredulidade. Então, às vezes, nós vamos também ficando incrédulos diante deste mundo de tanta corrupção, mas renove a sua fé e sua esperança em Jesus. Parte 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Então, segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas escrituras sagradas é em Gênesis 6 e 18. Então nós vamos ver, né, que o Senhor faz um pacto, diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Então ali o Senhor fez um pacto com Noé. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente um novo concerto. Então, o Senhor Jesus, ele é esse novo concerto, ele é o estabelecimento dessa nova aliança, desse novo concerto, desse novo pacto, né? No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendemos, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança, né? Inquebrável e perseverante com Ele. Por que o Senhor teve que fazer uma nova aliança e definitiva agora em Cristo? Porque aquelas alianças foram feitas pelo amor de Deus ao ser humano, mas o ser humano, né? Ele não cumpriu a sua parte no acordo. Agora em Cristo é diferente. Por quê? Porque em Cristo Ele cumpre a nossa parte também no acordo. É pela graça que sois salvos, é pela misericórdia. Amém? No item 2, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra através de Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, né? O conselho de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus não era para a graça de Deus era e é para todas as nações. Então, o Senhor Jesus, ele faz questão de abençoar a todos. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela tua mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então, para a luz dos gentios, ou seja, Israel estava ali como um exemplo para que todas as nações pudessem enxergar Deus, né, através de Israel. No item 3, o conserto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado com várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão. Deus seria o escudo e galardão de Abraão. Então Deus deixa bem claro, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha que coisa linda, né? E também a terra de Canaã como herança. Ele daria muitos descendentes e a terra de Canaã por herança. Então a promessa do Senhor, ela é poderosa. Diz assim, ó, e levou fora e disse: olha, você pode contar as estrelas do céu. Olha, linda essa passagem. O Senhor conversando com Abraão, fala: olha os céus, pode contar as estrelas? Não, Senhor, não posso contar. Assim será a tua descendência. Outra passagem: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar a ti esta terra para a herdade. Então, Israel está lá na terra prometida hoje. O Senhor também tem um pacto conosco em Cristo Jesus. E Jesus, e sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. Então, Jesus Cristo, né, ele venceu a morte por cada um de nós ao ressuscitar. No entanto, para receber essa promessa, né, é preciso perseverar até o fim, até a morte. Perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa
é a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. Na parte 3 da quarta lição, o pacto perpétuo da crucificação, da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Então Deus faz esse pacto com Abraão. Na renovação do pacto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Ou seja, eles estariam sempre, né? A marca está na sua carne, um corte na sua carne. Então não teria como esquecer desse pacto. No item 2, quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. E a ciência hoje comprova que ao 8º dia, né, o bebê ele tem a sua coagulação do sangue em 100%. Ou seja, quando fazia essa pequena incisão, essa pequena cirurgia, rapidamente já cicatrizava. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas, né, com uso de anestesia. No item 3 aqui da última parte, a circuncisão do coração. Então, naquela época, mesmo Jeremias e alguns dos profetas já entendia que aquela circuncisão na carne, ela era simbólica para representar que deveria haver uma circuncisão no coração. Então, a circuncisão do coração, em obediência à determinação de Deus, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa, ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso, entendeu? Então, Jeremias mesmo, o próprio Jeremias fala, né? Eis que vem dias do Senhor em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e Edom e os filhos de Amon e Moabe, e a todos que cortam os cabelos como corta os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Todas as nações são circuncisas, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, entendeu? Então o próprio Deus dizia, olha, vocês são, não, nós somos circuncidados, mas vocês são incircuncisos do coração. Então não adiantaria ter a circuncisão na carne e não tê-la no coração. Então ficaria o que? Ficaria incompleto. Jeremias fala, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Olha que coisa linda, né? Ou seja, se fizer na carne e não colocar em prática o coração, não adianta. Diz assim, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Então, ou seja, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. A circuncisão no coração, Jeremias deixou isso bem claro, né? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor Jesus por completo. O coração, ele é corrigido, ele é feito cirurgia, a pessoa passa a perdoar, passa a ter novo comportamento, novas atitudes, nasce de novo. Então, a circuncisão do coração, ela é imprescindível. Conclusão, vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos ver as promessas de Deus cumpridas em nossas vidas. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. Cite alguns fatores no Novo Testamento que influenciam na escolha dos nomes. Então, existiam vários fatores, como, por exemplo, a vontade de Deus, é claro, as circunstâncias do nascimento, conforme o nascimento daquele bebê seria o nome dele, até mesmo as características físicas do bebê, como é o caso de Esaú, que nasceu todo peludo, né? O nome dele é Esaú, significando justamente a sua condição física. No item, na pergunta 2, qual o significado do nome Abrão? No caso, Abrão, né? Abrão é o que significa pai exaltado, é Abrão, já tem o significado através dessa bênção, né? Deus mudando o nome dele, quanto a mim, eis que. Aí o Senhor Jesus Cristo muda, né? Aqui é outra passagem. Aí o Senhor Jesus Cristo muda o nome dele. Então, na vida, esse nome não parecia adequado. O Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Então, o nome dele agora significando pai exaltado, passa para pai de multidões. E realmente, multidões, porque tem o Ismael, que descendente dos árabes, depois tem os israelitas, depois que Sara morreu, ele ainda casa com Quetura, tem mais 5 filhos. Todo aquele Oriente Médio é descendente de Abraão. Realmente é muita gente. Pergunta 3, qual o significado do nome Sara? Sara significa mãe de nações. Pergunta 4, qual era o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer a salvação não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Então, lá no Antigo Testamento, Deus usou Israel para que seu nome fosse propagado. E no Novo Testamento, Deus usa a igreja para que seu nome seja
seja propagado. Amém? Pergunta 5. Quais as promessas que viriam acompanhadas do pacto de Deus com Abraão? Então, os pactos de Deus com Abraão viriam acompanhado de várias promessas. Vamos lá. Deus seria o escudo e galardão de Abraão. Lhe daria muitos descendentes e também a terra de Canaã como herança. Então, o Senhor é um Deus que promete, é um Deus que cumpre e nós temos que estar sempre confiantes no Senhor. E o nosso pai Abraão, houve falhas sim, mas ele é o nosso pai na fé, o nosso exemplo de fé. E é através da fé é que nós vamos agradar o Senhor Deus. Amém?